após 150 dias, ela conseguiu uma testemunha que disse assim, com termos técnicos que a gente usa, jurisdição, jurisprudência, citação, tem os arquitetos, tem a medicina, o policial militar tem os termos dele, PAN, PAJ, etc. Cada um tem a sua nomenclatura aí. Em casos sobre a questão de manutenção de serviços de telecomunicações, existe chamado. Esse termozinho não aconteceu nenhum chamado, a MOB não recebeu chamado algum, a testemunha falou da apelada na audiência de instrução. Estranho, ela trabalha com isso, ela trabalha na MOB, usou assim com tanta propriedade, não tenho provas, mas eu acho que ela foi orientada, essa testemunha, no meu entendimento, no entendimento do apelante. 150 dias depois, ela conseguiu uma testemunha e fala com propriedade. A MOB não recebeu chamado algum. Causa estranheza a defesa do apelante. Destaco isso. Sobre a sentença de folhas 631 e 634, o douto juiz Acó, da segunda vara da comarca de Horizonte, Ceará, ele destaca folhas 624, tem a foto, a fotografia, o fio não estava partido, o fio em condições perfeitas. A gente lembrar da física, o vácuo, não tem a gravidade, um ambiente perfeito. Se o fio romper, ele cai assim. Outra coisa é o real. Vento, temperatura, chuva, outros veículos passando, não sei se vocês conduzem veículos automotores, já deve ter pegado estrada conduzindo ou como passageiro, às vezes passa um caminhão ultrapassando a gente ou no sentido contrário, sofre uma turbulência. Não é um avião não, mas a gente sente. Quanto mais um fio solto. Teoricamente é para cair assim, se o fio está... Mas ele pode cair assim, pode cair assado. Por que o meu cliente não entrou contra a Enel, contra outra empresa, exemplo, Grisanet? Por que foi com a MOB? Porque uma testemunha presenciou a MOB fazendo a manutenção, reparo no mesmo dia. Acidente por volta de 16 horas, e a testemunha presenciou o carro da MOB final de tarde, 18 horas, 18h30. Se pesquisar pelo nome do apelante, não tem processo algum ele, entre aspas, desculpa a expressão, caçando indenizações, seja contra a MOB ou qualquer outra empresa, Estado, União, seja pessoa jurídica de direito público ou privado, ou até mesmo pessoa física. Eu lembro de casos nos Estados Unidos, pessoas que gostam de se vitimar para conseguir indenizações, lucro indevido, etc. Não é o caso. Podem pesquisar, vocês não vão achar processo algum do meu cliente caçando indenizações. Bom, destaco também que as provas que constam aos autos, no meu entendimento, são robustas, plenas e capazes de fundamentar a reforma da sentença, para que a apelação, o apelatório, seja conhecido e a ele dado provimento em sua integralidade, para que seja feita justiça e ao apelante seja concedida uma indenização, a reparação, seja nos termos requeridos na inicial e ratificados na peça apelatória, ou no quanto que vossas excelências entenderem justo, razoável, em caso. Provas, folhas 13 a 35, documentais. Testemunhal, folha 586. Exposites a defesa do apelante pede que, se for entendimento livre e imparcial de vossas excelências, que a apelação seja conhecida, ratifico, e a ela seja em toto, em sua integralidade, dado provimento. Peço deferimento. Parabéns, doutor, pela sustentação oral, muito embora curta, mas bem explicativa. Agradeço. Permita-me, eu ia dizer no começo, que uma colega lá, a primeira sustentação oral, é a primeira vez que eu faço, eu vou falar no final. Eu já fiz só um em habeas corpus, faz muito tempo, foi até o doutor Paulo Salvino, não foi o Paulo Timbó, não, foi lá no tribunal, em HC. Essa é a minha segunda sustentação oral. Eu tenho 12 anos de advogado, de Nossa, advocacia. só a primeira, a segunda... Isso para falar no final, porque às vezes quer fazer de, não sei, de vítima, é a primeira vez. Tem que ir para cima, tem que, com todo respeito, a gente, né, com todo respeito a vossas excelências, são seres humanos iguais a gente, e quem sabe um dia eu sente aí também, pelo quinto constitucional, se assim for o meu merecimento, é a vontade de Deus.
Obrigado por permitir destacar isso Parabéns, também. mais uma vez. Como o processo é de relatoria, vou passar a leitura da proposta de emenda. Direito Civil e Processual Civil. Apelação é ação ordinária com pedido de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada. Acidente ocasionado por cabo solto em via pública. Não comprovação de que o cabo é de propriedade da apelada. Ausência de provas do direito do autor. Ônus do autor a apresentação de provas constitutivas do seu direito. Artigo 373, inciso 1, Código de Processo Civil. Apelação conhecida e não provida. Esse caso eu vou deixar de ler as razões da proposta de emenda, porque o certo é que aconteceu o acidente, mas, no caso, dentro destes autos, as provas não foram suficientes para provar de que a empresa ré foi culpada pelos fios que eram pertencentes à empresa ré, ter sido culpado pelo acidente, que aqueles fios não chegou a provar de que a empresa era a responsável pelaquela fiação que estava solta. Porque provou o acidente, lógico que tem prova de que houve acidente. Agora, a culpa que não foi provada dentro dos autos. Por isso que eu fui analisar esse processo, olhei bem direitinho, mas não tem... o meu voto é este. Tudo bem, Excelência. Ratifico mais uma vez o que foi dito pelo desembargador William. Ele manteve todos os votos provisórios. Então, passo a palavra para o desembargador doutor Paulo de Tarso proferir seu voto. Eu acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Tendo os eminentes julgadores acompanhado do voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O processo de ordem número 21. Você que vai ser o advogado? Muito obrigado. Não, a gente espera a próxima sustentação oral. Em outro processo, por Vossa Excelência. Inclusive, doutora, acredito que não tem, permita, eu não acompanhei a primeira fase, eu não fiz a apelação, peguei o processo andando, sabe? E não vai constar aqui nos autos, né? Realmente, outra testemunha, só teve um. Esse testemunho que presenciou o carro, tirou uma foto, sabe assim, aqui, já que não vai constar nos autos, né? O meu cliente não achava, mas eu concordo com a senhora, o seu entendimento. As provas são frágeis, eu tenho que falar que é robusta, etc., né? Pelo cliente que está falando, é o cliente, através de mim. No meu entendimento, parcial aqui, sem ser advogado fiscal, faltam mais provas, realmente. Eu concordo com Vossa Excelência. Destaco isso. Fora dos autos, por favor. Tá, obrigada. Bom dia a todos, meus cumprimentos. É mais doutor Paulo de Tarso. Faltou Daniel de Brito Souza. Ele estava em outra sustentação oral, mas em outra sessão ele apareceu. Ah, certo. Mas... Excelência, boa tarde. Boa tarde a todos. Pronto? Posso começar, doutor Paulo? Sim, senhora. Não é fora dos autos, mas eu acho que está sendo gravado. Aqui está fora dos autos, mas dentro da sessão. Daniel de Brito Souza, apelação civil. 020-016-009-2023.
Segunda Vara Civil da Comarca de Acopiara. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico combinada com repetição de débitos, danos morais e obrigação de não fazer com pedido liminar. Apelante apelado, Banco Bradesco S.A., advogado Francisco Sampaio de Menezes Júnior, apelante apelado Antônio Adair Rodrigues, advogada Rainile Garrido Brechio é Brechio, eu não sei a pronúncia da palavra. Advogado George Wayne de Oliveira Gugel, de minha relatoria Cleide Alves de Aguiar. Pronto, agora estou vendo o advogado. Doutor, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Tem a palavra por 15 minutos para sustentação. Pode começar. Bom dia, excelências. Inicio aqui meus cumprimentos. Eminente presidente relatora, a desembargadora Cleide Alves de Aguiar, na figura de quem saúdo e estendo meus cumprimentos aos demais excelências eminentes desembargadores desta colenda Câmara. Bem como saúdo o excelentíssimo doutor representante do Ministério Público e o excelentíssimo doutor representante da Defensoria Pública aqui presente, e desde já a possibilidade de sustentação oral por sessão virtual. Da mesma forma, estendo os cumprimentos aos meus colegas advogados e os demais servidores que também foram responsáveis por essa realização desta sessão. A minha presente sustentação será breve. Trata-se de um recurso de apelação do requerente da apresentação, o Antônio Adair Rodrigues, por mim representado em face do Banco Bradesco S.A., em uma ação declaratória de inexistência do negócio jurídico acumulada com repetição de indébito e danos morais, em virtude de uma cobrança ilegal referente a um serviço de cartão protegido, no valor de R$ 9,99, cobrados mensalmente. Ocorre que o autor é pessoa humilde, aposentado, ex-trabalhador rural, e possui como única fonte de renda os recursos advindos do seu benefício previdenciário, que ele recebe no valor de um salário mínimo. Contudo, ao analisar o extrato bancário, ele percebeu que estava sendo cobrado mensalmente desse valor e não conhecia nem lembrava de ter contratado. E ele identificava no extrato como um serviço de cartão protegido. Ao questionar o banco, ele nunca recebeu qualquer resposta aceitável do motivo da cobrança, ou qual era o serviço ofertado exatamente para ele e quando foi contratado. Apresentado pela defesa, né, o réu reconheceu a inexistência do contrato assinado pelo apelante, não apresentou qualquer elemento de prova da contratação do serviço, seja por meio de contrato ou gravação telefônica, serviço que sequer o requerente tinha conhecimento de que ele teria contratado. Nesse momento, a sentença do juiz Acó julgou parcialmente procedente, declarando nula a contratação impugnada. Contudo, ele condenou a restituição de forma simples, conforme a jurisprudência, desde o dia 30 de março de 2021, em dobro a partir de então, e indeferiu os pedidos de dano moral. Indeferiu completamente os pedidos de dano moral. Ora, excelência, como é sabido, os haveres referente à percepção da aposentadoria é verba alimentar. O apelante sobrevive unicamente desse benefício. E ao que possa parecer para alguém que o valor descontado fosse ínfimo, data vênia, faz muita falta ao apelante, e haja vista que esse é o único, repito, meio de subsistência do mesmo, e principalmente porque ele era cobrado mês a mês, sucessivamente. Ademais, além do dano perpetrado por tal cobrança ilegal, ainda persiste o enriquecimento ilícito da apelada, que repete tais atos com diversos consumidores seguidamente, na esperança de que poucos contestem e no intuito de ser beneficiado desse ato ilegal. Comprovado que não houve qualquer adesão de serviço bancário, não resta dúvida da má-fé da instituição financeira,
e deve ser analisado o dano moral em ré ipsa, uma vez que a parte é hipossuficiente e ele busca o patamar civilizatório mínimo com esse salário único que ele recebe. Por tudo isso, por todo exposto, excelências, pugno pela reforma parcial da sentença de primeira instância, com a consequente condenação da apelada em danos morais e a majoração dos honorários advocatícios. Parabéns, doutor, pela sustentação. Eu, como relatora, vou passar a leitura da proposta de ementa. Direito processual civil e do consumidor. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, combinado com repetição de indébito, danos morais e obrigação de não fazer com pedido liminar. Descontos indevidos na conta bancária em que o autor recebe seu benefício previdenciário. Serviço cartão protegido. Ausência de prova de regular contratação. Restituição do indébito de forma simples até 30 de março de 2021 e em dobro após essa data. Tese firmada no EAS. Para falar a verdade, o que é que significa essa sigla, que eu não sei? Acho que de recurso especial, mas o EA eu nunca consegui entender. Até o EA eu sei, mas recurso especial, o que quer dizer esse EA? Deve ser embargo, não sei. Eu nunca consegui entender. Eu sei que é recurso especial, mas eu não entendo esse EA. Número 676, 608, Rio Grande do Sul, falha na prestação dos serviços. Dano moral configurado. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Apelação do Banco Bradesco S.A., conhecida desprovida. Apelação do autor, conhecida e parcialmente provida. Sentença primeira, reformada em parte. Eu acho que eu vou deixar aqui só mesmo na leitura da proposta de ementa, porque não há necessidade de se prolongar, que é um caso simples. Então, dou por satisfeita no meu voto. Quero dizer ao advogado que está ausente o desembargador Ilan por motivo de força maior, então ele, antes de sair, ratificou todos os seus votos provisórios, incluindo este processo de apelação. Ele me acompanhou e agora passa a palavra ao doutor Paulo para proferir seu voto. Me acompanha, Vossa Excelência, senhora presidente. Sendo eminente jogadores acompanhado, o voto do relator, proclama o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso da parte autora para dar parcial provimento e para a parte negar provimento. Há mais alguma sustentação oral a fazer? Excelência, pela ordem, foi deferido o dano moral ou não entendi? Não ficou estipulado o valor? Me mostra onde está, agora eu misturei com o outro. Sim, no caso aqui, o dano moral configurado na proposta da ementa que eu li. Você queria saber o valor da condenação, foi R$5.000. É isso? Eu entendi certo? O advogado está me ouvindo? Sim, Excelência. Você está perguntando sobre o valor da condenação, é isso? O valor da condenação e se foi majorado os honorários, que eu não entendi, não ficou claro para mim. Porque eu não li as razões da proposta da ementa, que vem mais especificado.
Deixa eu só... aqui, pronto. Então, eu vou ler ao final do acordo. Afastar da sucumbência recíproca e tendo em vista o desprovimento do apelo do promovido, conforme os ditames do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, condena o réu ao pagamento das custas e honorários estes arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da causa, já incluso os recursais. Foi um voto. O final. Você tem mais alguma dúvida a perguntar? E o dano moral, Excelência? Como? Ficou em que valor? Em 5 mil mesmo? Não, o dano moral foi 5 mil, que eu já havia dito. E você perguntou sobre os honorários. Foi isso, não? É. Então, ok, Excelência. Agradeço. Agradeço a atenção, agradeço por ter aceito ser colocado ao final de pauta. Eu estava em outra sustentação. E desejo uma boa tarde, um bom um bom feriado a todos, tá? Um bom trabalho. Muito obrigado. Bom dia. Senhora presidenta, Vossa Excelência me permite, só a dúvida que Vossa Excelência tinha, eu também tinha, não tinha visto ainda esse código, essa classe, né? EARESP. Aí eu fui consultar aqui no Código de Classe Superior do Tribunal de Justiça, para que nós saibamos, né? É sempre bom, né? A gente se inteirar. Embargos de divergência em agravo em recurso especial. Esse é o significado da classe. Para eu decorar que está difícil. É. A Aliana já tinha medido, mas Porque a nesse gente vê momento... muito Aresp, né? Que é o agravo, né? Mas esse realmente Vossa Excelência levantou bem e eu fui aqui. Tem um manual do STJ com todas essas classes, né? Que eles colocam. Embargos de divergência em agravo em recurso especial. É Aresp. Na próxima vez, eu vou pedir para colocar entre parênteses toda essa frase. Porque na hora eu não vou nem conseguir dizer. Não vou conseguir dizer. Não tem como, porque eu já perguntei várias vezes e não decoro. É D, né? Quando é embargo de declaração, é D. Viu? Obrigado, senhora presidenta. Não houve... Todos os processos da pauta de hoje foram votados. Foram quantos processos total de hoje? 180. Então, ficaram alguns com os votos provisórios. Se os desembargadores confirmam os votos provisórios... Confirmam todos, senhora presidente. Confirmados todos. Doutora Regina? Como eu já havia dito, o desembargador William também já havia confirmado todos os votos, não há nada a acrescentar neste sentido. Senhora presidenta, se Vossa Excelência me permite, já que Vossa Excelência anunciou a quantidade de julgamentos, eu queria justificar neste momento por que não houve nenhum processo de minha relatoria. Não houve tempo de pautar nesta sessão, considerando a portaria 673 de 2024, da remoção do desembargador Djalma para a 4ª Câmara, que sobreveio à portaria 1004 de 2024, também da presidência, em razão da decisão do órgão especial na sessão do último dia 16 de maio, adiando os efeitos daquela outra portaria, no sentido de que a efetivação da remoção do desembargador Djalma se daria quando seu retorno efetivo, o que ocorreu realmente quando ele efetivou no dia 23 de maio, ele retornou. Não haveria tempo hábil, impossível, até porque teria que ser pautado até o dia 24 de maio, para a próxima sessão também, por isso que eu já estou me justificando, senhora presidente, que na próxima sessão também não haverá processos pautados por mim, uma vez que só a partir do dia 27 o sistema me deu pleno acesso. Estava até um problema, eu estava tendo acesso às duas câmaras. Eu até comuniquei para resolverem isso e foi resolvido só a partir do dia 27 de maio agora, quando já havia esgotado o prazo, gentilmente informado, inclusive pela senhora secretária, para o envio das pautas.
mas eu já pautarei para a sessão do dia 12 de junho, inclusive já comuniquei à senhora secretária que alguns desses, eu sei que tem um prazo até hoje, já estarão pautados. Era só para me justificar, senhora presidenta, para o porquê de não ter processo de minha relatoria na sessão de hoje e na próxima sessão. Obrigado. Agradeço a sua justificativa. Está mais que correta, entende. Todos nós entendemos. Obrigado. Mas quero dizer que a sua presença aqui já faz parte da nossa família. Muito obrigado. Seja bem-vindo, seja bem acolhido. Muito obrigado. E sei que nós vamos ganhar com sua presença. Eu que ganho, senhora presidente. É sempre um aprendizado. Os votos provisórios se tornaram definitivos. Antes de terminar a sessão, quero perguntar se alguém quer fazer o uso da palavra, mas também me justificar pela palavra inviabilizar, tão simples, que agora eu falo de uma forma tão espontânea, mas na hora me deu um branco. Eu acho que alguma coisa subiu na minha garganta. E acontece sempre isso comigo, não é a primeira vez, não. É como eu disse, lá em casa também. É até na palavra registro, que meu filho fica, mãe, não é registro, é